Boa noite a todos. Gostaríamos de saudar, em nome do Centro de Estudos Europeus e Alemães, os participantes desta quinta conferência do ano de 2022. Inicialmente, a nossa palestrante, Karina Nunes Fritz, que será apresentada em breve, bem como também ao nosso moderador, professor Marcelo Schenck Duque, professor permanente do programa professor convidado do programa de pós-graduação em Direito da URGS, também a nossa mestranda Heidi Hoffmann e a técnica Ades Tereza Sanches Ivax, que nos assessoram nessa transmissão. Gostaria de apresentar rapidamente, antes de passar a palavra ao professor Marcelo, que apresentará e coordenará a sessão com a professora Karina, gostaria de apresentar o Centro de Estudos Europeus e Alemães. O Centro de Estudos Europeus e Alemães é decorrente de um edital do DAD alemão, que financia este projeto. Nós, junto com a PUC do Rio Grande do Sul, criamos uma parceria em 2016 para concorrer a esse edital. Somos, então, parceiros da PUC nesta vitória, concorremos e vencemos o edital em 2017, tornando-nos, assim, o primeiro centro de estudos europeus e alemães no hemisfério sul do mundo. Não é o hemisfério sul da América, não. É o hemisfério sul do mundo. Somos o único centro no hemisfério sul do mundo. O DAD, então, através do CDA, tem por objetivo fomentar estudos, missões, pesquisas, em conjunto com parceiros alemães, e do lado de cá, então, a PUC e a URGS, que tem também uma ênfase de mestrado em Direito sediado na faculdade, no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 10 vagas a cada ano destinadas a esses tópicos de estudos, então, como este que a professora Karina Nunes Fritz hoje nos apresentará. Este é um momento muito importante para o CDA. Eu preciso também mencionar a diretora do CDA, que é a professora Cláudia Lima Marques, junto com o professor Drayton Gonzaga de Souza, da PUC, porque nós estamos passando agora, professora Karina, a primeira avaliação dos primeiros 5 anos, com visita presencial de avaliadores externos que estarão aqui em Porto Alegre na semana que vem, coordenando entrevista com alunos, ex-alunos, futuros alunos, ex-beneficiários, beneficiários atuais, das inúmeras atividades que o centro tem, entre as quais se destaca este ciclo de palestras, do ponto de vista dirigido ao público, né? Nós, professores, nós, estudantes, temos outros financiamentos, como, por exemplo, missões, viagens, pesquisas, publicações, até mesmo cursos de línguas, mas a grande entrega que o centro tem são as atividades para o público externo. Então, isso que essa comissão vem aqui avaliar para os fins de renovação e continuação dessa exitosa parceria que estamos tendo com o DAD, que permite eventos como este, hoje, que abrilhantarão a nossa noite. Então, receba assim, em nome do CDA, os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade. Eu passo, então, a palavra agora ao meu colega, Marcelo Schenck Duque, para a coordenação dos trabalhos. Muito bem, muito obrigado, professor Augusto Jäger Júnior, pela sua apresentação, sempre muito precisa, muito completa do nosso centro. Eu dou as boas-vindas a todos, em especial a nossa palestrante, a professora Karina Nunes Fritz, que passarei a apresentar. Antes, contudo, referir os meus agradecimentos também à organização desse evento, a Ade Sanches, a minha mestranda Heidi Hoffmann e a todos aqueles que se juntam a nós, seja presencialmente nesse momento, nos acompanham ao vivo, ou nas infindáveis possibilidades de participação de acompanharem esse evento futuramente, já que tudo que debateremos aqui ficará gravado na biblioteca digital do CDA. Bom,
A nossa querida palestrante, professora Karina Nunes Fritz, é uma efetiva e já antiga colaboradora do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães. É sempre uma grande alegria contar com a Karina junto conosco, porque ela é uma pessoa que, além da seriedade acadêmica, possui um quase inigualável e, com certeza, invejável no bom sentido, conhecimento acerca dos temas de direito civil, em particular de matriz germânica. O currículo da professora Karina é tão extenso que, se eu fosse ficar aqui apresentando todas as particularidades, acabaria o evento e nós ainda estaríamos conversando sobre a qualificação acadêmica da professora Karina, de modo que eu vou resumir nos principais aspectos. Para começar, ela é doutora com as mais elevadas laureas acadêmicas, o que nós chamamos na Alemanha de Summa Cum Laude, pela Humboldt-Universität Berlin, na Alemanha. Além disso, a sua tese de doutorado recebeu da Humboldt, da referida e prestigiada Universidade de Berlim, o prêmio de melhor tese de doutorado na área do direito civil no ano de 2018. Ela também possui o mestrado, o LLM, como costumamos falar, pela Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, também na Alemanha. Mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo e ocupa o prestigiado cargo de secretária-geral de outra entidade muito parceira, da qual eu e o professor Augusto, inclusive, a professora Cláudia, somos afiliados, que é a Deutsche Lusitane Juristenvereinigung, ou seja, a Associação Luso-Alemã de Juristas, com sede em Berlim. A professora Karina também tem um importante trabalho na integração desses juristas alemães, portugueses e brasileiros. A professora Karina Nunes Fritz também é diretora científica da revista do Instituto Brasileiro de Estudos sobre Responsabilidade Civil, a IBERC. Ela foi pesquisadora visitante no Tribunal Constitucional Federal Alemão e bolsista do Max Planck, do Instituto Max Planck, na Alemanha, de Direito Internacional Privado em Hamburgo, onde o professor Augusto frequentemente também desenvolve etapas ou estadas de pesquisa. Tá? E, claro, além de professora em diversas instituições, ela colabora muito com o programa de pós-graduação em Direito da PUC do Rio de Janeiro. Ela é advogada e parecerista, além de possuir uma coluna no site Migalhas, que se chama German Report, onde ela comenta muitas decisões dos tribunais alemães, em particular na área do direito civil. Então, vejam que o currículo da professora Karina, que eu apenas abreviei, revela por si só, prezado professor Augusto e colegas que nos assistem, o acerto do CDA em contar com a professora Karina nessa oportunidade. Quanto ao tema, eu apresento brevemente, ela vai conversar conosco sobre algo que é muito prático e contemporâneo, que são os reflexos que tanto a pandemia quanto a guerra, essa trágica guerra que vinha ocorrendo na Ucrânia, estão, digamos assim, impondo aos contratos em geral regidos pela lógica do direito privado. Ou seja, ela vai conversar conosco sobre a polêmica da revisão contratual, seja em época de pandemia, seja pelos reflexos que internacionalmente acabamos recebendo por esse trágico evento também, que é a guerra na Ucrânia. Então, sem mais delongas, para não toler o tempo, querida professora Karina, querida colega, eu lhe passo a palavra e agradecendo mais uma vez por ter disponibilizado a sua prestigiada e concorrida agenda para estar entre nós aqui no Centro de Estudos Europeus e Alemães. É com muita honra que lhe recebemos nessa oportunidade. Muito bem-vindo. Muito obrigada, meu amigo Marcelo. Vocês já viram que ele é muito meu amigo, me elogiou bastante. E isso só os grandes amigos fazem. Mas eu queria dizer que, para mim, é uma honra muito grande vir falar aqui no Centro de Estudos de Direito Europeu e Alemães, porque, como o Augusto salientou, é um centro único, né, no Hemisfério Sul, porque eu não sabia que era no Hemisfério Sul, eu achei que fosse na América do Sul. E, para mim, pessoalmente, é algo muito reconfortante eu saber que aqui no Brasil nós temos um centro de pesquisa sério como esse, porque nós vivemos um momento, pelo menos o direito privado vive um momento de uma americanização exagerada
das nossas teorias, dos nossos institutos, e, de certa forma, isso ameaça um pouco a coerência do nosso sistema, a nossa dogmática, as nossas raízes, e eu fico extremamente feliz e, de certa forma, esperançosa no futuro, de saber que o Centro de Porto Alegre faz esse papel de trazer a boa doutrina, fazer o bom direito comparado. Então, eu gostaria de, com essas palavras iniciais, Augusto, saudar você, a professora Cláudia Lima Marques, pela coordenação desse centro, que desempenha um grande papel, efetivamente, para o desenvolvimento da nossa ciência do direito. E o tema que me trouxe aqui hoje, como o Marcelo já antecipou, é essa discussão em torno da revisão contratual, que não deixa de ter uma certa influência também estrangeira do direito americano ou anglo-saxão, como nós podemos falar. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um momento, com uma apresentação. Acho que aqui para... Ficou bom, Marcelo? O tema de hoje, quando a gente fala da pandemia, guerra na Ucrânia, tudo isso a gente pode resumir como, no direito privado, né, como um problema de alteração superveniente das circunstâncias, que são aquelas circunstâncias iniciais do negócio, né? E a grande dúvida que a pandemia e agora a guerra colocam é: será que essas alterações supervenientes das circunstâncias, elas autorizam a revisão contratual? Muitos alunos ficam até surpresos de que essa discussão tenha se colocado no direito privado, porque a gente está muito acostumado, até pela nossa vivência dos contratos de consumo, nós estamos muito acostumados a achar até que a revisão contratual ela é automática. Mas se isso é verdade no CDC, nos contratos de consumo, nos contratos paritários regulados pelo Código Civil, a situação é diferente. E a pandemia veio mostrar isso. Há um grande dissenso, uma grande discussão em torno da possibilidade de se rever os contratos paritários. E aqui eu vou centrar a minha exposição basicamente nos contratos civis e empresariais regulados pelo Código Civil. E por que esse tema tem sido tão polêmico, né? Primeiro, a gente tem constatado, quando a gente olha um pouquinho, alguns anos antes da pandemia, a gente tem constatado uma espécie de revival da corrente antirrevisionista aqui no Brasil, que vai, de certa forma, na contramão da Europa, porque até a França, que era o grande país, o grande baluarte, né, contra a revisão contratual, a França mudou de posição, pelo menos no plano legislativo. E aqui no Brasil, em que nós temos uma grande e boa experiência na revisão dos contratos de consumo, nós estamos com uma visão mais restritiva nos contratos civis e empresariais, em grande parte, a meu ver, por conta dessa influência, digamos, do direito anglo-saxão, que entra no nosso país principalmente através das arbitragens, que é um local onde não se costuma revisar os contratos. E um exemplo desse retorno, desse revival da corrente antirrevisionista, nós podemos encontrar já na Lei de Liberdade Econômica, que introduziu alguns dispositivos no Código Civil, como o parágrafo único do artigo 421 e o artigo 421-A, onde você vê claramente uma postura do legislador um tanto mais restritiva, né? Se a gente pegar, por exemplo, o parágrafo único do 421, ele fala textualmente que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ou seja, claramente o legislador quis, de certa forma, dificultar um pouco
a revisão contratual. Pelo menos foi essa a intenção, digamos, que eu imagino, né, dos autores da Lei de Liberdade Econômica. Mas um outro exemplo dessa corrente antirrevisionista que a gente tem sentido aqui no Brasil, nós temos no artigo 7º da Lei 14.010, de 2020, a nossa lei da pandemia, que dizia que fenômenos como alta inflacionária ou desvalorização monetária ou até a troca da moeda, né, causada pela pandemia, isso não daria ensejo nem à revisão e nem à rescisão dos contratos. E esse é um dispositivo extremamente restritivo no momento de uma pandemia, de uma lei emergencial que, ao contrário do resto do mundo, né, onde os países que tiveram cuidado de fazer uma lei emergencial, eles tentaram justamente, o legislador tentou justamente revisar alguns contratos e permitir a revisão. E nós fechamos a porta através da chamada lei do RJET. Então, esses são apenas 2 exemplos dessa tendência, ou dessa corrente, vamos dizer. Nós não podemos nem dizer que é uma tendência, mas é uma corrente antirrevisionista. O problema, meus caros, é que o contrato desequilibrado, né, objetivamente, ele não é aquele contrato que foi planejado, almejado e celebrado pelas partes. Então, a grande dúvida é o que fazer quando esses eventos extraordinários, eventos anormais, que não foram previstos pelas partes no momento da celebração do contrato, quando esses eventos alteram de tal forma aquela base negocial, né, que tornam extremamente difícil o cumprimento do contrato, ou às vezes essa alteração é tão profunda, mas tão profunda, que provoca totalmente a frustração, impede, né, o alcance do fim do contrato. E aqui surge a dúvida: o que nós vamos fazer? Nós vamos obrigar o devedor a cumprir a ferro e fogo? Nós vamos extinguir o contrato ou nós vamos adaptar? Veja, aqui eu preciso fazer um alerta primeiro. Quando nós estamos falando de alteração das circunstâncias, a gente tem que distinguir de um instituto muito importante e muito comum e que gera, às vezes, um pouco de confusão, que é o Instituto da Impossibilidade. Veja, as alterações supervenientes das circunstâncias, quando a gente discute se isso seria causa de revisão contratual, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é: essas alterações não tornam impossível a prestação. Se por alterações supervenientes a prestação se tornar impossível, eu estou no campo do Instituto da Impossibilidade, né? Eu não estou no campo da revisão. A professora Catarina Monteiro Pires, certa vez, num evento, usou uma frase muito ilustrativa. Quando a prestação está impossível, não adianta revisar. Não adianta mais, porque o devedor não consegue cumprir. A prestação impossível é essa muralha que se põe diante do devedor e que o devedor simplesmente não consegue escalar e ultrapassar, né? E é interessante a gente lembrar também, porque muitas pessoas, quando a pandemia surgiu e tiveram problemas nos contratos, principalmente nos contratos que envolviam pagamentos, muitas pessoas falavam: mas é uma impossibilidade, o devedor está numa impossibilidade temporária de cumprir o contrato. Veja, as prestações pecuniárias não se tornam impossíveis. Então, não é no campo da impossibilidade que eu vou buscar a solução para essas alterações supervenientes das circunstâncias. E aqui nós temos 3 teorias que explicam, ou pelo menos tentam explicar. Eu não sei, vocês estão vendo, Marcelo, desse lado esquerdo, as imagens, as nossas imagens aqui, porque
para mim, tapa um pouquinho do slide. Vocês estão vendo bem? Está nesse completo? slide, a gente vê só à esquerda teorias revisionistas com fundo branco e as linhas onde tem a comparação entre os países. Tá, mas você consegue ler teorias revisionistas? Sim, sim. Você não vê a nossa foto lá? Não, a foto não. Então tá No ótimo. slide anterior, a gente via a foto da muralha, quando você falava na prestação impossível. Isso, tá bom. Esse então aqui está tudo branco. Tá ótimo, então tá certo. Nós temos, para tentar explicar, digamos assim, ou resolver, né, o problema da revisão contratual, nós temos 2 teorias ou 3 principais, né? A primeira grande teoria que surgiu foi a chamada teoria da imprevisão, que foi desenvolvida na França na época da Primeira Guerra Mundial, quando a Europa enfrentava uma alta inflacionária, uma hiperinflação, uma super desvalorização da moeda, e se tornou, obviamente, muitos contratos, o devedor não conseguia cumprir de forma alguma, né? E se chegou à conclusão de que o legislador precisava intervir, né? Ou o judiciário, obviamente, e na França o legislador interviu através da promulgação da Lei Fayot, que permitia ao juiz, em contratos comerciais que estavam extremamente desequilibrados por conta da crise econômica, permitia ao juiz extinguir esses contratos. É a chamada teoria da imprevisão. Mas vejam que o Código Civil francês, desde 2016, ele tem um novo dispositivo que permite ao juiz rever os contratos. E nesse dispositivo, no 1195, algo muito interessante acontece, porque até terminologicamente, esse dispositivo se aproxima muito, como a gente vai ver, da teoria da quebra da base do negócio jurídico, porque o legislador usa as expressões que é alteração das circunstâncias iniciais do contrato. Né? Ao invés de dizer só que quando eventos extraordinários, enfim, tornasse extremamente difícil o contrato, o legislador usa a terminologia alemã de que provocou uma alteração nas circunstâncias iniciais do contrato. E alguns autores imaginam que isso seja uma proximidade, digamos assim, um pouco da doutrina francesa à teoria alemã. Mas o fato é que a França desenvolveu primeiro a teoria da imprevisão. A Alemanha, por sua vez, na mesma época, não foi uma decisão do legislador, mas foi do judiciário. O judiciário aplicou a teoria da quebra da base do negócio, que já vinha sendo desenvolvida na Alemanha bem antes da guerra. Né? A gente lembra que o Windscheid foi quem primeiro desenvolveu a teoria da pressuposição, depois veio o Paul Wortmann, que aperfeiçoou um pouco, criou a ideia da base subjetiva do negócio, e lá na frente a gente vai ver que o Lawrence sintetiza a teoria, digamos assim, organiza a teoria e desenvolve a quebra da base objetiva e subjetiva do negócio, que acabou, no final, sendo consagrada no Código Civil alemão. Os italianos, um pouco mais tarde, desenvolveram a teoria da onerosidade excessiva da prestação, ou seja, que dizem em síntese o seguinte, veja, quando essas circunstâncias se alteram, né, por eventos extraordinários, imprevisíveis, e tornam excessivamente difícil o cumprimento da prestação, o legislador pode resolver o contrato. De cara, a gente já percebe que tanto a teoria francesa como a teoria italiana, elas não, a meu ver, né, elas não são muito eficientes porque elas conduzem sempre à extinção do negócio. E o contrato desequilibrado, ele pode ser cumprido. Se presume, de princípio, que, apesar da dificuldade excessiva, mas ainda pode ser cumprido se for revisado, se for reajustado. Então, a meu ver, a teoria alemã ela já sai na vantagem porque ela permite a conservação do contrato. Ela readapta o negócio, né? Reajusta as prestações para que se possa permitir o cumprimento do contrato. E isso é bom não só para os contratantes, mas se a gente pensar sobre a ótica econômica,
É muito melhor um contrato ser reajustado do que ser extinguido, né? Só um minuto, porque agora... Ah, eu acho que Marcelo, eu acho que eu estou com um pequeno Dá para ver o probleminha. slide, tá? Ok. É porque ele saltou. Deixa eu ver. Ah, é verdade, está aqui. Se eu deixar ele um pouco reduzido, fica muito ruim? Não, dá para ver bem. Não, dá para ver bem. Então, eu vou preferir por aqui, que facilita para eu mudar. Tá. Quando a gente fala, pessoal, de revisão contratual, nós temos, no nosso Código Civil, nós temos duas normas básicas. A primeira é o 317, que diz, em síntese, que quando ocorrerem motivos imprevisíveis, né, e isso provocar uma desproporção manifesta no valor da prestação, aquela que era inicialmente acordada, e aquele valor que vai ser exigido no momento da execução, né? Ou seja, quando houver essa desproporção no valor da prestação, o juiz vai poder corrigir o contrato. Essa teoria, de certa forma, esse artigo, perdão, ele recepciona, de certa forma, a teoria da imprevisão, só que uma teoria da imprevisão abrasileirada, porque a original francesa até nos mandava extinguir os contratos, mas a gente aqui já revisa. É um ótimo dispositivo. Esse 317, ele teve em vista, digamos assim, a hipótese principal é justamente aquela da dificuldade econômica provocada pela Primeira Guerra Mundial, em que o valor da prestação era e devido à alta inflacionária, extrema desvalorização monetária, o valor da prestação se elevou absurdamente. Mas, além desse dispositivo, o nosso legislador resolveu inserir também mais o 478, de inspiração claramente italiana, porque ele é praticamente uma cópia do artigo 1467 do Código Civil Italiano, que diz que nos contratos de execução continuada ou diferida, se uma das prestações se tornar extremamente onerosa, e aqui o nosso legislador acrescentou algo, um requisito a mais que não existe no Código Italiano, que cause uma extrema vantagem para a contraparte. Então, não basta só a prestação ter se tornado extremamente onerosa. É necessário, de acordo com a redação, o texto legal do 478, é necessária essa extrema vantagem para a contraparte. Nesses casos, o juiz revisa o contrato? Não. Nesses casos, o juiz pode extinguir o contrato. Então, eu digo que esse 478, ele é, na verdade, uma cópia agravada do Código Civil italiano, porque ele acrescenta um elemento, né, que o devedor deve demonstrar e que dificulta um pouco a revisão, e no caso, nem revisão ele conduz, né, mas a resolução dificulta um pouco, porque, veja, nas situações de pandemia, né, nós tivemos em alguns contratos, né, nós tivemos uma onerosidade da prestação, mas não houve vantagem para a contraparte, porque se diz até comumente que na pandemia foi um perde-perde, todo mundo perdeu, né? O 317, de certa forma, eu já falei sobre esse dispositivo e vou concentrar mais no 478. Qual é o problema do 478? Ele tem, a doutrina civilista tem feito duras críticas ao artigo 478. Por quê? Ele possui os pressupostos rígidos, de difícil caracterização, né? Principalmente se a gente pensar na situação da pandemia de Covid-19. Não houve essa extrema vantagem para a contraparte, né? Além disso, das grandes críticas ao 478 é exatamente o efeito jurídico dele. Ele conduz à extinção do contrato. Ora, como é que eu tenho uma teoria revisionista que, ao invés de permitir ao juiz revisar, manda o juiz extinguir?
Essa teoria italiana da onerosidade excessiva, ela tem sido submetida a duras críticas na Itália, principalmente agora, depois da pandemia de Covid-19. E nós temos textos, por exemplo, do professor Francesco Macario, que faz duras críticas à teoria da onerosidade excessiva, dizendo que ela precisa permitir a revisão contratual. Ele procura fundamentar isso na boa-fé, às vezes até em princípios constitucionais, né? Então, é uma teoria que está sendo criticada no seu próprio país de origem e nós estamos querendo aplicar essa teoria aqui agora, né? O fato é que quando a gente compara o 317 com o 478, há um pouco de descompasso entre essas duas normas. Quando a gente volta lá atrás no material histórico, né, que os alemães gostam de chamar o material histórico do Código Civil, a gente vai ver que a intenção do legislador, quando ele elaborou o 317 e o 478, principalmente o 478, foi abrir uma nova possibilidade de rever os contratos. Mas ele adotou a teoria do momento. E a teoria do momento, a grande teoria, era a do 478. Por quê? A teoria italiana, né? Por quê? Veja, o Código Civil francês não permitia a revisão contratual. Não tinha um dispositivo permitindo. A teoria francesa, uma aplicação jurisprudencial, vinha sendo, né, com muita rigidez na França, porque a teoria da imprevisão ela nunca teve uma aplicação, uma aceitação, digamos assim, ampla, e nunca teve uma aplicação vasta, né, no direito francês. E, ao mesmo tempo, nós não tínhamos o BGB, nós não tínhamos a teoria da quebra da base do negócio positivada no BGB. Ela só entrou no BGB com a reforma de 2001, 2002. Então, digamos assim, a inspiração legal imediata para o nosso legislador estava no Código Civil italiano. O problema é que hoje, né, olhando essas normas com a lente do presente, nós vemos que esses dois dispositivos eles têm um certo descompasso, né? Tanto nos pressupostos, porque o 478 exige pressupostos bem mais rígidos do que o 317, mas também no plano dos efeitos, porque enquanto o 317 permite a revisão, o 478 conduz à extinção do contrato. E esse descompasso ficou muito claro na pandemia. Eu vou trazer aqui para vocês, como exemplo, o problema que surgiu nos contratos de locação comercial, principalmente. Veja, com a pandemia e as medidas de lockdown, ou, embora a gente nem possa dizer, né, Marcelo, que o Brasil viveu um lockdown como viveu a Alemanha, como viveu alguns países lá na Europa, mas nós tivemos um período de fechamento das lojas comerciais, principalmente nos shopping centers, e nós tivemos um momento também de funcionamento restrito, em que tinha horário de funcionamento, tinha restrição do número de pessoas que poderiam entrar naquele local. O próprio isolamento social, que ainda quando não tenha sido feito rigorosamente como foi feito na Europa, mas isso, de certa forma, provocou uma redução do consumo. As lojas não vendiam, as lojas estavam fechadas, né? E qual foi o problema desses contratos comerciais, de locação comercial? Veja, eu não poderia aplicar, e isso veio a doutrina civilista dizer, nós não podemos aplicar o 317. Por quê? Porque o valor da prestação não se elevou. O aluguel era R$5.000 ou R$10.000 e ele continua R$10.000 durante a pandemia.
O 478 é a mesma coisa. Veja, o 478 fala na onerosidade excessiva da prestação. Ele não fala na dificuldade excessiva do devedor de prestar. O que a pandemia, provocou foi uma dificuldade excessiva para o devedor de cumprir o contrato. Por quê? Se a gente pensar no caso dos contratos de locação comercial, o shopping estava fechado, as lojas estavam fechadas, a renda do lojista caiu e ele não tinha, ou digamos assim, ele tinha uma dificuldade enorme de pagar o valor do aluguel cheio, né? Então, a doutrina civilista majoritária falou o seguinte: veja, a pandemia ela provocou um problema financeiro para o devedor. Ela ela afetou a situação patrimonial do devedor, um problema subjetivo dele. Lamento, mas o 317 não vai resolver o problema financeiro do devedor. Nesse caso, se ele está com dificuldade excessiva de prestar, o problema é dele. Ele pede recuperação, pede insolvência, se for uma empresa, pede uma recuperação judicial, né? Ou pede falência. Foi esse o discurso que a gente viu na maioria da doutrina civilista. Basta vocês olharem o que foi escrito e falado muito, né, durante principalmente o primeiro e segundo ano de pandemia. O judiciário, ele ignorou essa discussão teórica. Eu achei isso muito fabuloso, Marcelo, porque houve um descompasso entre a opinião da doutrina, a opinião majoritária, digamos assim, e o judiciário. O judiciário foi lá e reajustou vários contratos, reduziu a prestação, teve valores de aluguéis que foram reduzidos de 80%, 70%, 50%. O judiciário simplesmente ignorou a opinião da doutrina civilista. Agora, o fez, né, sem uma base teórica que dê fundamento realmente a essas decisões. Eu acho até que as decisões, no resultado final, foram corretas, porque os contratos precisam ser adaptados. Só que, às vezes, o judiciário fundamentava no 317, outras vezes fundamentava, mesmo caso, no 478. Às vezes, eles fundamentavam nos dois. Agora, a tarefa do julgador, de certa forma, é julgar, né? Então, eles cumpriram o papel e revisaram os contratos, né? E eu discordo dessa posição majoritária. Eu acho que os contratos precisam ser revisados, precisavam e precisam, porque a pandemia não é um problema de um devedor, do João, que abriu uma loja no shopping e teve o azar de ter dificuldade financeira porque ele não soube administrar bem a loja, ou porque o produto que ele estava oferecendo não agradou os comerciantes, os consumidores. Não se trata de nada disso, não foi um problema individual do João, não foi um problema sequer setorizado, porque não foi um setor da economia que foi afetado. A pandemia de Covid-19, ela provocou um problema generalizado em todas as partes do mundo, né? Uma disrupção na cadeia de produção, distribuição e de consumo, de certa forma. Provocou aquilo que os alemães chamam de alterações macroeconômicas, que provocaram impacto em vários tipos contratuais, não foi só o contrato de locação comercial, né? Se a gente pensar, até o contrato de locação residencial, em que muita gente diz, olha, não pode ter revisão, porque, pelo contrário, durante a pandemia foi o momento em que o devedor mais utilizou o imóvel, né?
Mas mesmo esses contratos foram abalados porque foi abalado as condições econômicas gerais. E isso provocado por um evento absolutamente imprevisível. A pandemia de Covid-19, concretamente, não foi prevista por ninguém. É bem verdade que Hollywood acaba com todas as imprevisibilidades, né? Porque tem filmes sobre pandemia, catástrofes, guerras, até invasão de extraterrestre. Mas eu não posso achar que simplesmente porque no imaginário popular tudo é possível, inclusive invasão de ET na Terra, que no plano jurídico vai ser a mesma coisa, né? Enquanto a gente ficava aqui nessa discussão, dizendo que não podia ter revisão contratual, né? Pelo menos a doutrina e a jurisprudência na Alemanha, unanimemente, diziam, olha, obviamente, é óbvio que uma pandemia imprevista por todos os setores e todos os atores do comércio jurídico, é óbvio que essa pandemia desequilibrou, quebrou a base dos negócios. Porque, veja, pessoal, o conceito de base do negócio ele é muito intuitivo. Toda vez que a gente celebra um contrato, nós partimos de pressupostos, de condições que estão dadas e que devem se manter constantes durante toda a execução do contrato, para que aquele meu contrato faça sentido, para que ele seja possível. Essas circunstâncias, elas não precisam estar clausuladas, não precisa virar cláusula do contratual. São o quê? São as circunstâncias econômicas, são as circunstâncias políticas, né? São as circunstâncias, muitas vezes, sociais. Isso, obviamente que as circunstâncias não são imutáveis, obviamente, né? Porque a vida é dinâmica e o contrato também é. Mas elas podem se alterar, mas elas não podem se alterar de tal forma que elas tornem a prestação extremamente difícil para o devedor. Veja, não se trata de uma altazinha do dólar, né, que aumentou um pouquinho a prestação. Não, o devedor, quando ele assume um contrato, ele é obrigado, nessas flutuações, a empreender um esforço adicional para cumprir a prestação. Então, se ao invés de gastar 100, ele vai gastar 110 para cumprir, ele tem que cumprir. E não vai ter revisão contratual por isso. Agora, se de 100 ela pula para 180, ela pula para 200, para 250, dependendo do caso concreto, obviamente, a situação já pode mudar de figura, né? Então, a Alemanha falou isso claramente. Ela disse, é óbvio, nós estamos diante de uma pandemia mundial, né? É até uma redundância falar nisso, nós estamos diante de um problema de saúde pública mundial que afetou as redes de produção e distribuição internacional, não só internacional, mas local também, né? Então, é óbvio que isso é um evento extraordinário, isso é um evento que foi imprevisto pelas partes, porque ninguém previu a pandemia de Covid-19. Se tivesse previsto, elas teriam disciplinado lá no contrato de locação, botado uma cláusula. Se ocorrer uma pandemia e a loja precisar ficar fechada durante alguns meses, a prestação vai ser reduzida, ou então a prestação vai ser suspensa, ou a prestação vai ser zero. De alguma forma, as partes teriam disciplinado isso. E não fizeram. Nós não achamos um contrato antes da pandemia que previsse isso, né? E eu entrevistei, no German Report, eu entrevistei vários autores, enquanto a doutrina brasileira discutia cabe ou não cabe revisão contratual, eu entrevistei vários autores, como o Niels Jansen, o Jörg Neuner, que é nosso grande mestre conhecido aqui no Brasil, o Jan Dirk Harter, que também faz parte da nossa associação luso-alemã de juristas, e todos eles foram unânimes em dizer que era um caso de revisão, poderia, né, em tese, ser um caso de revisão contratual, que também não é assim.
houve a pandemia, todo mundo vai rever os contratos. Não, você tem que mostrar concretamente, e isso é óbvio, né? Você tem que mostrar de que forma essa pandemia afetou o seu contrato. De que forma você está impossibilitado, não, estou usando um verbo aqui errado. De que forma você está com extrema dificuldade de cumprir, ou de que forma não faz mais sentido para você aquele contrato. Você não tira mais uma utilidade daquela prestação. Enquanto isso, na Alemanha também, o legislador, a jurisprudência os casos começaram a surgir no judiciário, e o judiciário foi dizendo, olha, em tese é um caso de quebra da base do negócio, dá ensejo à revisão contratual. E nós tivemos decisões favoráveis, né, como essa aqui do Landesgericht de Mönchengladbach, que eu comentei também no German Report, que reduziu o aluguel em 50%, mas nós tivemos também decisões contrárias, não contra a revisão contratual em tese, né, dizendo que a pandemia não era causa de revisão contratual. Não. A decisão, no caso concreto, dizia o seguinte: você, devedor, você não mostrou de que forma o contrato está excessivamente difícil de ser cumprido. Você não mostrou, como gostam de dizer os alemães, a sua excessiva dificuldade de prestar. E nós tivemos várias decisões de primeira, segunda instância, até que em janeiro desse ano saiu a decisão mais esperada do ano, né? A decisão mais esperada da pandemia, na verdade, que foi a decisão do Bundesgerichtshof, que eu comentei nessa coluna de janeiro do Migalhas, né? Poucos dias depois, assim que saiu, eu comentei logo a decisão, porque foi o grande lead case da Alemanha, né? Foi essa decisão em que o tribunal, naquele caso concreto, ele devolveu o processo para as instâncias inferiores para julgar novamente, mas disse, olha, em tese, a pandemia de Covid-19, ela pode sim dar ensejo à revisão contratual. É necessário que o devedor mostre a dificuldade financeira dele. E muitos casos também na Alemanha foram julgados improcedentes, por quê? Porque nós sabemos que o governo alemão deu uma série de auxílios, tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas durante a pandemia. Então, quem recebeu auxílio, subsídio estatal nesse momento, os tribunais foram mais restritivos e disseram, não, não, não. Você recebeu, inclusive, auxílio emergencial do Estado para te ajudar no aluguel. Então, você não precisa pedir agora a redução do aluguel. Você recebeu a ajuda do Estado, por que não quer pagar? Né? Então, foram decisões muito interessantes, algumas das quais eu comentei no Migalhas. E o legislador alemão também resolveu agir. Vejam só a diferença, Marcelo e meus ouvintes, né? Vejam só a diferença de postura do legislador alemão para o legislador brasileiro. Enquanto o legislador brasileiro disse que os efeitos econômicos da crise pandêmica, ou seja, autoinflacionária, desvalorização da moeda, até a substituição do padrão monetário, a lei do RJET disse que não daria ensejo, não justificaria a revisão contratual. O que fez o legislador alemão foi exatamente no caminho contrário, dizendo o seguinte, olha, em tese, né, em tese, a pandemia quebrou, sim, a base dos contratos de locação comercial e dos contratos de arrendamento. O legislador, obviamente, aqui, o legislador alemão, só resolveu meter o bedelho nos contratos de locação comercial, porque foram os contratos que mais pipocaram no judiciário, tanto aqui no Brasil como lá. Então, o legislador resolveu intervir e dizer, é caso, sim, em tese,
né, se presume que aqueles imóveis que ficaram fechados por conta da pandemia tiveram a sua base perturbada, né, desequilibrada. A crítica que a doutrina fez a esse dispositivo, que veio de uma lei emergencial e que acrescentou o parágrafo 7º lá no artigo 240 da Lei de Introdução ao BGB, a crítica que a doutrina fez foi o seguinte: esse dispositivo não serve para nada, porque, em primeiro lugar, ninguém duvida de que a pandemia de Covid-19, em tese, provocou uma grave alteração na base do negócio. É uma grande quebra na base do negócio jurídico. Ninguém duvida disso. O legislador alemão choveu no molhado. O Harker, que eu entrevistei no German Report, se vocês lerem a entrevista dele com cuidado, vocês vão ver que ele faz essa crítica. E o Harker ainda diz mais: olha, o legislador ainda poderia dar pano para a manga para se dizer o seguinte: só cabe revisão nos contratos de locação comercial, nos demais não cabe. Então, houve uma crítica generalizada da doutrina, porque o legislador veio dizer o óbvio, né? E, às vezes, quando o legislador diz o óbvio, causa problema. Mas, para vocês verem a diferença de tratamento que o legislador alemão teve em relação ao legislador nacional. E aí vocês me perguntam: mas, Karina, será que a gente precisa da teoria da quebra da base do negócio aqui no Brasil? De que forma essa teoria é útil para a gente? E eu acho, a minha resposta de antemão é sim. A teoria da quebra da base do negócio é essa peça em vermelho que vai juntar o 317 e o 478 e dar um sentido, a meu ver, ao regime, digamos assim, se é que a gente pode falar num regime revisional do Código Civil. Porque há um regime, ou, digamos, há dispositivos que são incompatíveis, de certa forma, que eles têm uma dificuldade de dialogar entre si. E eu acho que a quebra da base do negócio, ela vem exatamente fazer essa ponte e sedimentar, criar, estabelecer um regime de revisão dos contratos por alteração superveniente das circunstâncias. Só para eu explicar rapidamente a teoria da base, porque muito se fala em teoria da base do negócio, quebra da base do negócio, inclusive é muito interessante, porque até nas decisões judiciais, o julgador não tem ideia do que seja a teoria da base, mas é tão intuitiva essa teoria que em muitos julgados eles colocam: houve a quebra da base do negócio. Isso é muito interessante, né, Marcelo? Quando a gente, enquanto pesquisador, vê de que forma ideias de uma teoria já estão incorporadas, né? Às vezes até no inconsciente do julgador. Isso é muito interessante. A teoria da base, pessoal, ela parte de uma ideia muito simples, essa que eu já falei para vocês. Quando a gente celebra um contrato, a gente parte de determinadas circunstâncias que são a base da nossa decisão. Essas circunstâncias sociais, políticas, econômicas, muitas vezes jurídicas, elas formam a base, a estrutura em cima da qual eu vou construir a minha decisão de celebrar ou não o contrato, né? E essa base, ela precisa se manter estável, né? Ainda que com algumas alterações, mas ela precisa se manter estável para que o contrato faça sentido, para que o contrato seja vantajoso, né? Que as partes consigam extrair deles as vantagens que elas acordaram e almejaram. Então, a teoria da base objetiva, ela vem positivada hoje no parágrafo 313 do Código Civil Alemão. E ela tem dois dispositivos interessantes, porque no parágrafo 1º, o legislador consagrou a teoria da base objetiva, que diz exatamente isso: quando essas circunstâncias existentes no momento da celebração do contrato, elas se alteram de uma forma tão profunda, né? De uma forma inesperada, tornando extremamente difícil o cumprimento do contrato,
ou frustrando o fim total do contrato, nós estamos diante de uma quebra da base objetiva do negócio e o juiz pode revisar o contrato. A base subjetiva, a teoria da base subjetiva, vem lá no 303, inciso 2 do BGB, e diz o seguinte: são aquelas representações comuns das partes, né? Aquelas representações que as partes tinham no momento em que elas celebraram o negócio. Essas representações, se elas se mostram posteriormente equivocadas, ou se elas se alteram, eu tenho uma perturbação na base subjetiva. Vou dar um exemplo para deixar mais concreto. O famoso caso da coroação do rei Eduardo VII na Inglaterra. Esse caso é muito interessante, porque ele pode nos dar um exemplo de base subjetiva, né? O Eduardo VII ia ser coroado rei da Inglaterra, ia ter um grande cortejo pelas ruas de Londres e tal, e Eduardo VII adoece, né? E muitas pessoas alugaram as sacadas, né, as varandas dos apartamentos e das residências que ficavam nas ruas por onde o cortejo ia passar. E eles alugaram para assistir, né, de um local privilegiado, ter uma visão privilegiada de toda a festividade. Quando o Eduardo VII adoece e o evento é cancelado, qual é a utilidade que tem aquele aluguel, né, aquela locação daquela sacada para os locatários? Nenhuma. Não tem mais festividade nenhuma para ser assistida. Ou seja, houve um evento extraordinário, que foi o adoecimento do rei, imprevisto, obviamente, né? E que tornou a prestação absolutamente inútil, né, para o devedor. Ele não tinha mais, não aproveitava mais a prestação. Vejam que aqui, qual foi a representação comum das partes? Vai haver a festa da coroação. Essa foi a representação comum, tanto do proprietário que alugou a sua sacada, como das pessoas que queriam ir para lá e que pagaram um preço, inclusive, diferenciado, para assistir à festividade. São as representações das partes, né? Então, a teoria da base, ela é uma teoria, de certa forma, muito bem estruturada, porque ela permite a revisão em casos de circunstâncias objetivas, mas também em casos de representações, né, que são circunstâncias mais subjetivas das partes, que se alteram após a celebração do contrato, né? Vamos falar aqui rapidamente dos pressupostos da teoria da base. Veja, em primeiro lugar, é necessário ter um evento extraordinário, anormal, que provoca uma profunda alteração na base do negócio. Então, como eu falei, não é qualquer alta inflacionária, não é qualquer endemia ou qualquer crise de saúde sanitária que vai abalar as circunstâncias do negócio, né? É necessário ter realmente eventos extraordinários, como foi a pandemia de Covid-19 e como está sendo a guerra na Ucrânia. Porque mesmo a guerra, apesar de todas as tendências, né, digamos assim, as tendências neo-imperialistas do Putin, que a gente já conhecia, mas até para os cientistas políticos, de certa forma, a invasão da Ucrânia, nesse momento, foi uma certa surpresa, né?
A Europa está em guerra. E fazia muito tempo que não havia uma guerra no solo europeu. E nós estamos na ameaça, ainda quando não podemos nem dizer se concreto ou não, mas nós estamos na ameaça de uma terceira guerra mundial, né? Essa é uma carta que está posta sobre a mesa. Então, obviamente que o contratante, as pessoas que celebram o contrato, não dá para eu me consultar com um analista político para saber se o Putin vai ou não vai invadir a Ucrânia, se o Putin vai ou não vai invadir outro país depois da Ucrânia. Não é assim que as coisas funcionam. Se for assim, o custo da celebração de contratos internacionais e contratos nacionais também vai ser extremamente alto. Né? Não é porque os cientistas políticos podem prever ou poderiam prever que o Putin invadiria a Ucrânia que a gente vai dizer que essa era um evento previsível no comércio jurídico. Né? Então, eu acho, a meu ver, e nesse ponto eu acho que os alemães têm razão quando eles dizem que tanto a pandemia de Covid-19 quanto a guerra na Ucrânia agora foram eventos imprevisíveis, né? Além disso, basta só, correu pandemia de Covid-19, vou revisar meu contrato. Posso? Não, calma. Você tem que mostrar de que forma esse evento extraordinário está tornando extremamente difícil você cumprir o seu contrato, ou de que forma frustrou, acabou com a utilidade que você teria da execução contratual. Né? É o que os alemães chamam de prova da dificuldade excessiva de prestar ou da dificuldade excessiva de cumprir, ou então, que os alemães, Marcelo sabe melhor do que eu, são todos menos fáceis e simples. A irrazoabilidade, eles falam que o vínculo, a manutenção inalterada do vínculo se tornou irrazoável, ou seja, não dá mais para conservar o contrato do jeito que ele foi celebrado. Eu preciso revisar, né? Então, você tem que mostrar, trocando em miúdos, esse segundo requisito, o impacto concreto que esse evento extraordinário causou no teu contrato, né? E os alemães exigem um terceiro requisito para a revisão dos contratos. Eles vão analisar a chamada vontade hipotética das partes, ou seja, eles vão analisar o contrato, ver todas as cláusulas contratuais, ver as negociações preliminares, para ver se as partes preveram ou se elas anteveram aquele evento. Por quê? Porque precisa restar claro do contrato que, se elas tivessem previsto aquele acontecimento, elas celebrariam o contrato de outra forma. Ou, às vezes, ela até nem teria celebrado. Veja, se tivesse passado em algum momento pela cabeça daquelas pessoas que queriam assistir à coroação que o Eduardo VII pudesse adoecer, talvez elas tivessem colocado uma cláusula lá, dizendo que, em caso de cancelamento da festividade, o valor não seria pago, ou seria pago uma percentual de 10%, por exemplo. Muitos não teriam sequer celebrado o contrato. Então, os alemães vão buscar ainda essa vontade hipotética, ou seja, tem que resultar da análise da interpretação contratual que, se as partes tivessem previsto aquele evento, elas não teriam celebrado o contrato ou elas teriam celebrado o contrato de uma forma diferente. Esse requisito, por exemplo, a gente não encontra em Portugal. Portugal se contenta com a alteração posterior e essa excessiva dificuldade de prestar. Eu trouxe aqui uns exemplos, não são grupos de casos, que os alemães gostam de trabalhar com os grupos de casos, de exemplos, né? São exemplos de quebra da base do negócio. O primeiro deles é a perturbação na equivalência das prestações, que é basicamente aquela regra que nós temos no 317. Um segundo grupo de casos é a frustração do fim do contrato, que esse conduz totalmente à extinção do negócio, porque não adianta mais. Não há
uma utilidade no cumprimento do contrato. Então, a solução é extinguir. E tem um terceiro grupo de casos que é chamado dificuldade excessiva de prestar. Aqui ocorre, por exemplo, quando há esse aumento excessivo no valor da prestação, que seria mais ou menos o 478 do nosso Código Civil. Mas também, quando o devedor fica numa excessiva dificuldade de cumprir a obrigação por conta de guerras, de revoluções, de acontecimentos políticos, se a gente pensar, por exemplo, na reunificação da Alemanha ou na separação do Sul do Brasil, ou se a gente pensar, por exemplo, no Brexit, em que o Reino Unido saiu da União Europeia, não há dúvida que isso foi um acontecimento político que provocou, ou poderia, em tese, provocar, a quebra na base de vários contratos, Porque se os contratantes tivessem antevisto essa possibilidade do plebiscito ser positivo, lá atrás eles teriam celebrado o contrato de uma forma diferente, A Alemanha, a jurisprudência alemã, ela é tão sofisticada que ela admite até que, em casos excepcionalíssimos, evidentemente, que mudanças jurisprudenciais, porque a gente sabe, nós que somos estudiosos de direito alemão, a gente sabe que os tribunais alemães não mudam de entendimento com a mesma frequência e velocidade e profundidade que muda o judiciário brasileiro, Principalmente as cortes superiores. Então, algumas mudanças jurisprudenciais abruptas, profundas, que podem ter impactos, por exemplo, de ordem tributária ou trabalhista, isso às vezes, em casos excepcionais, é considerado também como um indício, digamos assim, de que possa haver uma necessidade de se rever os contratos. Se a gente pensar agora na guerra da Ucrânia, por exemplo de um aumento no custo da prestação, se a gente pensar no aumento excessivo do trigo, dos fertilizantes que são fornecidos pela Ucrânia ou pela Rússia, que não estão sendo na quantidade suficiente, que o preço está nas alturas, Isso causa um impacto nos contratos do agronegócio. E, a meu ver, esse é um tema que eu até ainda estou pesquisando, mas ele é um tema sensível porque é diferente aqui de uma situação em que há uma seca inesperada ou há o excesso de chuvas e aumenta o custo da prestação dos contratos de agronegócio. É uma situação um pouco diferente, porque esses são riscos ainda inseridos na esfera jurídica do produtor. Mas uma guerra na Ucrânia, eu tenho sérias dúvidas se isso pode ser considerado risco inerente à esfera do agricultor, A dificuldade de cumprir o contrato, em razão dessa, a professora Catarina Monteiro Pires fala em falta de liquidez, provocada pelas medidas de contenção da pandemia de Covid-19. Exemplo clássico, o problema, as dificuldades enfrentadas pelos lojistas durante a pandemia, as dificuldades de pagar o aluguel, essa falta de liquidez, Então, nós temos vários exemplos. O fundamento da teoria da base é o princípio da boa-fé objetiva, que vem lá positivado no parágrafo 242 do BGB, mas que aqui a gente pode, aqui o nosso correspondente é o 422, E a pergunta, a teoria da base é compatível com o nosso Código Civil? E eu já me encaminho para o final. E eu digo que sim, Apesar da Lei de Liberdade Econômica, que vem dizendo lá no parágrafo único que a revisão contratual ela é excepcional,
Mas, apesar disso, eu acho e concordo com Clóvis do Couto e Silva, eu concordo com Rui Rosado de Aguiar, Rosa Neri e Nelson Neri Júnior. A teoria da quebra da base do negócio, ela pode ser considerada implícita na nossa cláusula geral da boa-fé objetiva. Ela é plenamente compatível com o sistema do Código Civil de 16, né? E por que a teoria da base é importante? Porque, como a gente viu pelos grupos de casos, ela abarca várias hipóteses de quebra da base do negócio. Ela abarca a hipótese do 317, ela resolve o problema do 478, porque ela engloba a hipótese de onerosidade excessiva da prestação, e ela ainda explica, né, a frustração do fim do contrato, que muita gente, né, tenta fundamentar no direito anglo-saxão, na teoria do frustration, que é uma, se é que a gente pode chamar de teoria, né, mas é um instrumento que é utilizado para solucionar os casos mais diversos possíveis. Basta eu dizer para vocês que a teoria do frustration, ela tanto soluciona os casos de alteração, de frustração do fim do contrato, perdão, quanto de impossibilidade. Ela soluciona problemas de vício na formação da vontade. Quer dizer, é um guarda-chuva em que lá dentro cabe um monte de coisas e situações totalmente díspares, e que nós temos institutos específicos para resolver, né? Então, a teoria da base, ela é muito mais ampla, muito mais lógica, muito mais estruturada do que todas essas outras teorias que eu mencionei aqui. Ela é tão boa, né? Tão prática, que dela nasceu o chamado dever de renegociar. O dever de renegociar foi a tábua de salvação que a doutrina brasileira achou, pelo menos a doutrina civilista, para dizer, olha, durante a pandemia, dever de renegociar, tem que renegociar os contratos. Mas veja, o dever de renegociar nasceu na teoria da base do negócio, e tem autores que defendem a existência de um dever de renegociar com base na boa-fé objetiva e recusam a teoria da base. Veja que incoerência. É como eu recolher o fruto da árvore e dizer que a árvore não presta, né? E, além do mais, pessoal, só o dever de renegociar não soluciona o problema da alteração das circunstâncias. Por quê? Porque se as partes sentarem, renegociarem, fizerem de tudo para chegar num consenso e não chegarem a um acordo, o contrato continua desequilibrado, o contrato continua sem solução. Então, o dever de renegociar não é a tábua de salvação como a gente imagina. Então, concluindo, eu já me encaminho para o final. A regra, obviamente, continua a mesma. A regra geral é que os contratos devem ser cumpridos tal como eles foram acordados. Porém, em situações excepcionais, quando ocorrerem profundas alterações naquela base do negócio, não há dúvida, o contrato precisa ser reequilibrado. Então, a Lei de Liberdade Econômica, quando ela vem dizer a excepcionalidade da revisão contratual, ela choveu no molhado, porque os alemães, desde 1800 e bolinhas, sempre dizem que a revisão contratual é uma exceção, é óbvio, porque a regra é o cumprimento, né? Não há nada de novo. Quando o legislador alemão ou o legislador, brasileiro da Lei de Liberdade Econômica vai falar na intervenção mínima, me desculpa, mas ele está chovendo no molhado, porque os alemães há mais de um século dizem: o juiz só vai
mexer naquilo que for estritamente necessário para reequilibrar o negócio. O juiz não pode sair reescrevendo o contrato. Não, ele vai procurar o ponto específico para reequilibrar. Então, a lei de liberdade econômica não me disse nada de novo, né? E o nosso ordenamento, eu defendo, defendo o entendimento daqueles que dizem que o nosso ordenamento jurídico, tal como está no nosso Código Civil, ele não tolera o desequilíbrio superveniente, né? Ele não tolera a tentativa do legislador de criar um regime de revisão contratual, mostra isso. É bem verdade que o legislador não foi feliz, porque criou um regime um tanto deficitário, né? Através do 317, que ia bem, se ele tivesse ficado só com 317, estava ótimo. A gente poderia até dizer, temos aqui uma cláusula geral de revisão contratual. Mas quando ele acrescenta o 478, ele cria um descompasso, né? Mas o legislador é imperfeito. A gente não pode imaginar que o legislador é perfeito. Isso é um dogma que a gente já superou há muito tempo, né? E que cabe à doutrina e cabe ao judiciário corrigir essas falhas, né? Então, eu acho que a melhor solução é a gente aplicar a teoria da base do negócio com fundamento no 422, onde nós temos a cláusula geral da boa-fé, que é a base, é o fundamento, né? E a teoria da base vai solucionar inúmeras hipóteses de alteração das circunstâncias, além daquelas que estão previstas no 317 e no 478. E, para finalizar, sobre a ótica da racionalidade econômica, né, que é a onda do momento, sobre a ótica da eficiência econômica, não há dúvida, é muito melhor para o mercado você readaptar os contratos do que você extinguir. Então, eu acho que essa corrente antirrevisionista ela tem um certo saudosismo daquela visão tradicional da obrigação, né? Do pacta sunt servanda, em que o devedor tinha que cumprir a ferro e fogo sob qualquer custo. E a gente já superou isso há muito tempo. Então, eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Deixo aqui os meus contatos, fazendo uma divulgaçãozinha rápida da minha coluna do Migalhas, meu e-mail, e ficarei muito feliz de receber mensagens ou perguntas de vocês, caso vocês não queiram esclarecer hoje na aula. Muito obrigada, Marcelo. Devolvo a palavra agradecida imensamente pela oportunidade de vir aqui em Porto Alegre falar sobre esse tema. Muito obrigada. Eu é que agradeço, professora Karina, em nome do meu colega também, professor Augusto Jäger Júnior, da diretora do nosso CDA, professora Cláudia Lima Marques, do nosso vice-diretor, professor Drayton Gonzaga. De fato, uma exposição riquíssima que revela como o direito civil possui questões de alta complexidade. Aliás, Karina, eu sempre gosto de debater, na condição de professor de Direito Constitucional, com os meus alunos, como é importante nós prestigiarmos esses ramos do direito, como o direito civil, que tem uma tradição até mesmo milenar, né? Esses institutos que você fala, como boa-fé objetiva, previsibilidade, tantos outros, eles nunca foram inventados da noite para o dia, como se diz. Eles são o resultado de profundas reflexões e de uma própria experiência jurídica que perpassa séculos. E, dependendo da situação, de uma complexidade maior ou menor, essas questões que já são debatidas há muito tempo podem nos despertar dúvidas das mais severas. Motivo pelo qual palestras como a que você proferiu para nós, nessa oportunidade, são extremamente úteis e necessárias para que nós possamos refletir acerca de quais mecanismos nós temos que aprofundar no nosso sistema jurídico, inclusive do ponto de vista da segurança jurídica e da coerência da fundamentação, né? Uma das questões, Karina, Augusto e colegas, que nós discutimos muito aqui no CDA
é a dificuldade que muitas vezes o Brasil proporciona ao recepcionar de forma acrítica institutos de direito comparado, em particular alemães, que é muito comum não só no direito civil, como principalmente no direito constitucional. Muitas vezes pessoas desavisadas, digamos assim, pegam esses institutos de matriz germânica para ficar mais no nosso mundo, no nosso plano de estudo, e saem aplicando por aqui sem ter uma noção minimamente clara de como foram construídos e a que se destinam. Então, essa sua exposição muito encadeada, do ponto de vista lógico e da clareza, nos traz grandes e importantíssimas luzes acerca desse tema. Eu vou pontuar só algumas questões para o debate, enfim, que eu considerei assim, fundamentais dentro de um amplo espectro de outras que seriam interessantes, mas que o tema não permite. Eu achei muito interessante a sua ponderação inicial no sentido daquela muralha. Ou seja, se a prestação é impossível, não adianta sequer revisar o contrato. Agora, se existe uma perspectiva de salvação, né, haveria a necessidade de um esforço argumentativo, jurídico, no sentido de verificar o que é possível. E aí que entra essa riquíssima teoria da quebra da base do negócio. Agora, Karina, o que me chama muita atenção na sua fala é o destaque que você confere ao caráter intuitivo do próprio conceito de base do negócio. Ou seja, se parte de pressupostos e condições que, enfim, no início da contratação são dadas e que se entendem que elas devem ser mantidas durante o contrato, né? Em que medida nós transferimos aos que têm o poder de decisão, sobretudo o poder judiciário, aspectos que possuem uma subjetividade que muitas vezes pode influenciar a própria decisão, considerando esse caráter intuitivo, digamos aqui, do que cada parte espera das suas relações contratuais. Então, essa relação com segurança jurídica e caráter intuitivo da própria base do negócio me chama muito atenção em termos de desafios. Tá? Outra questão que eu gostaria de ver contigo rapidamente é até que ponto o direito, o sistema jurídico como um todo, pode exigir daqueles que contratam um certo dever de prever toda sorte de condições que podem impactar nos nossos negócios. Né? Porque isso é algo interessante. Porque, de certa forma, advogados melhor preparados, mais competentes, podem redigir contratos que prevejam uma série de situações que leigos, enfim, os clientes que os contratam, jamais cogitariam. Então, isso é algo assim que também me chama atenção nesse rico mundo do direito civil, ou seja, até que ponto o sistema jurídico pode exigir das partes o dever de previsibilidade, no sentido de, entre aspas, punir aqueles que não foram tão diligentes em adiantar possíveis consequências negativas e aí priorizar aqueles que se anteciparam a uma série de questões, enfim, na busca de uma proteção. Tá? Eu gostei muito dessa sua conclusão de que a teoria da base do negócio está recepcionada na cláusula geral de boa-fé objetiva. E fica claro assim, como são poderosas essas cláusulas gerais. Como elas, a partir da estrutura que admite um preenchimento valorativo, dogmático, né, e até mesmo cultural, ou seja, uma grande pré-compreensão de várias situações, podem ancorar, podem absorver as mais diversas teorias na busca de um verdadeiro fenômeno de harmonização jurídica. Então, você veja, uma teoria construída num outro ambiente jurídico pode ser recepcionada por uma cláusula geral, considerando que o preenchimento valorativo que a ela se destina seria, digamos assim, compatível. E, finalmente, para não tomar muito o seu tempo, para eu ouvir mais um pouquinho nesse debate, me chama a atenção também duas coisas. A primeira é que quando você comenta que a lei alemã seria até mesmo desnecessária, etc.,
Me chama a atenção a perspectiva até mesmo de uma possível, de um possível enquadramento numa situação de omissão. Vejam, aquele exemplo considera as locações comerciais passíveis, então, de revisão da legislação alemã, mas deixa de fora outros tipos de locação, como residenciais e tal. Será que isso também não poderia ser enquadrado naquele fenômeno da omissão inconstitucional, digamos, que pela questão da igualdade trataria, então, um grupo de uma forma, beneficiando pela ampla possibilidade de revisão e tolhendo essa possibilidade de outro grupo, no caso, as locações residenciais. E o interessante é que, para aferir se digamos, a possibilidade de revisão se sustenta ou não, os alemães vão até mesmo em considerações que passam pela intensidade das prestações estatais fornecidas, no caso, pelo governo alemão, como auxílio emergencial e tantas coisas. Então, veja que interessante. Uma relação entre privados passa a ser pautada pela eficácia até mesmo de direitos sociais que envolvem o Estado e particulares. Então, é como se dentro dessa triangulação se colocasse o Estado, ou seja, dependendo das prestações positivas que o Estado fornece, em termos de direitos sociais, isso pode impactar até mesmo a viabilidade, a manutenção de situações comerciais ou contratuais privadas. E eu encerro dizendo que, quando você comentou essa jurisprudência do BGH, que, para quem não está muito familiarizado, seria o órgão equivalente ao nosso STJ, digamos assim, na Alemanha, um tribunal superior para assuntos civis e penais, enfim. Você comentou algo que é muito típico da Alemanha e grande parte dos nossos estudantes não está familiarizado, que é a seguinte questão. Muitas vezes os tribunais superiores alemães, quando analisam questões em grau de recurso, eles não se substituem às instâncias ordinárias refazendo a decisão. Eles fazem é devolver às instâncias ordinárias a oportunidade de decidir, mas fixando os pressupostos que necessariamente devem ser observados na decisão. E isso, na nossa tradição brasileira, é algo absolutamente improvável, porque os nossos tribunais superiores não têm, digamos assim, muitos constrangimentos em não apenas decidir, como substituir o achado jurídico tido como correto pelas instâncias infraconstitucionais. Enquanto que os alemães, muitas vezes, fazem o contrário, né? Você permanece com a competência de decidir, a segunda instância, enfim, mas desde que fixem como premissas da decisão essas questões, como, por exemplo, a que você levantou, né? De levar em conta até que ponto a parte tinha a possibilidade de prever tudo que poderia impactar o contrato, ou até que ponto ela tem condições de adimplir ou foi impactada pelas restrições. Enfim, Karina, são apenas algumas breves considerações que eu faço no sentido de demonstrar o quão interessante foi a sua contribuição e como ela é rica para nos despertar inúmeros questionamentos de uma matéria que não fica só no âmbito do direito civil, mas toca outros ramos do direito, como o próprio direito constitucional, a questão da análise econômica do direito, Law and Economics, que é algo assim muito estudado ultimamente, de modo que eu fico, mais uma vez, muito agradecido pela sua disponibilidade. E lhe devolvo a palavra. Muito obrigada, Marcelo. Eu vou começar pelo final, realmente concordando com você que os tribunais alemães, principalmente o BGH, que é o equivalente ao nosso STJ, em inúmeros casos, eles devolvem efetivamente o processo para que as instâncias inferiores julguem e analisem a questão probatória, que foi exatamente o que aconteceu nesse julgado. Veja, quando um contratante bate à porta do judiciário e diz, olha, tem uma pandemia, minha loja ficou fechada, eu estou com uma extrema dificuldade de cumprir a prestação, ou seja, de pagar o aluguel, ele tem uma grande dificuldade, um grande desafio probatório. Ele tem que mostrar, obviamente a pandemia está aí, mas ele tem que mostrar de que forma a pandemia afetou concretamente o contrato dele, né? E isso é uma questão de provas. Então, por exemplo,
Assim que a pandemia começou, eu me lembro que a Adidas, né, aquela multinacional, a Adidas, fabricante de produtos esportivos, roupas esportivas, anunciou de cara que iria suspender o pagamento dos aluguéis das lojas dela, né? E automaticamente veio uma reação do parlamento, de membros do parlamento, dizendo que isso era oportunismo, porque a Adidas tem gordura financeira suficiente para suportar o pagamento de 3 meses, 2 meses de lockdown, que foi aquele primeiro lockdown que teve na Alemanha, né? Que durou 1 mês, em algumas cidades durou uns 2 meses, por aí assim. Ora, como é que uma empresa que vem de lucros em cima de lucros, né, nos últimos anos, tem uma crise, fica 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses de portas fechadas, vai dizer que está em dificuldade de prestar? O próprio parlamento, membros do parlamento, o pessoal que estava envolvido na elaboração da lei emergencial, já automaticamente falou logo: isso é oportunismo, a lei não se aplica a você. Então, nós vamos verificar no caso concreto se a empresa, no caso o devedor, ele tem gordura financeira suficiente para cumprir, para suportar a dificuldade. Os tribunais foram observar quais as medidas que o devedor adotou para minimizar o seu prejuízo, né? Por exemplo, fizeram vendas online, eles tinham possibilidade de fazer entregas, né? Ao invés do consumidor ir lá retirar o produto, fazer serviço de delivery. Que medidas você adotou para minimizar o seu prejuízo? Que medidas você adotou, enfim, para tentar contornar esse período de crise? O Estado alemão, ele deu realmente subsídio, verba estatal, dinheiro estatal para inúmeras pessoas jurídicas, pequenas, médias e grandes. O caso mais claro, o exemplo mais famoso foi o da Lufthansa, né? Que recebeu uma empresa, uma companhia aérea, recebeu uma bolada do governo alemão. E aí, a Lufthansa não foi, não tomou a via judicial, né? Obviamente não foi bater as portas do judiciário, mas os pequenos e médios lojistas que bateram, o judiciário disse: não, para aí, você recebeu ajuda estatal. Se você recebeu esse dinheiro extra do Estado, você tem que me mostrar de uma forma muito convincente de que você não tem condição de pagar aluguel, né? Então, essas questões probatórias, quem faz é o juiz de primeiro grau, você sabe disso. E o BGH, obviamente, diz para ele: olha aqui, ó, juiz, você vai ter que verificar isso daqui. No caso concreto, você nem sequer observou se a empresa recebeu ou não recebeu auxílio estatal, né, emergencial, quais as medidas que ela adotou. Isso são questões probatórias. E isso é muito interessante no plano processual, a gente vê como o tribunal alemão preserva a competência das instâncias inferiores nesses pontos, né? Então, em relação, por exemplo, Marcelo, então, assim, essa decisão foi muito interessante também sob o aspecto processual, né? E teve lá na Alemanha, quando você fala da questão da omissão, da omissão, se não seria uma omissão inconstitucional o fato do legislador ter se referido apenas ao contrato de locação comercial, mas não ao de residencial, eu esqueci de mencionar um seguinte detalhe. Para os contratos de locação residencial, a lei emergencial tinha previsto a possibilidade das partes negociarem elas mesmas a redução do aluguel ou o parcelamento, né? Então, a lei emergencial, uma das primeiras leis emergenciais que saíram, ela dizia o seguinte: as partes devem, né, tentar renegociar isso daí. Não era impondo um dever de renegociar, mas exortando as partes, a locatário e locador, a, enfim,
chegarem a um acordo, né? Se isso não acontecesse, os aluguéis referentes ao período que a lei estabeleceu, que eram os 3 meses, seriam suspensos e esse valor seria pago posteriormente de forma parcelada. Então, aqueles contratantes, aquele proprietário que queria garantir um dinheirinho naquele mês, ele, de certa forma, foi forçado a negociar com o inquilino, né? E dizer, olha, vamos então fazer o seguinte, me paga 20% e o restante a gente vai dividindo. Porque se ele não chegasse a um acordo, o inquilino poderia suspender o pagamento durante 3 meses e pagar depois parcelado. Então, o legislador alemão, ele disciplinou, ele fez, de certa forma, uma revisão dos contratos de locação residencial, né, dos residenciais. Ele só não fez essa regra para os contratos de locação comercial. Aqui no Brasil, a gente não se preocupou com isso. Uma das grandes discussões foi, mas, gente, como é que as pessoas vão pagar o aluguel? Né? E aí teve, no projeto inicial, se queria estabelecer até uma proibição de despejo durante a pandemia. Esse dispositivo foi vetado. O que passou foi uma proibição de despejo em ações liminares, em ações cautelares, com pedido de liminar, que era uma situação muito reduzida diante do universo de possibilidade de ação de despejo por falta de pagamento que existia, né? Agora, o judiciário brasileiro teve a sensibilidade de não, pelo menos assim, em sua maioria, né, em não fazer despejos, ordenar despejo durante o período crítico da nossa pandemia. Mas não foi uma solução dada pelo legislador, como foi, por exemplo, aqui na Argentina. Na Argentina, o legislador proibiu o despejo. Até na Inglaterra foi proibido. Portugal, Espanha, Alemanha, o despejo é de locação residencial mesmo. E nós não tivemos essa proteção, né? O que, de certa forma, não deixa de chocar um pouco, né? Porque a gente defende aqui no Brasil a eficácia direta dos direitos fundamentais. Eu poderia até justificar, em alguns casos, essa vedação de despejo com base na eficácia dos direitos fundamentais, eficácia direta, se a gente pensar como eles defendem, porque, afinal de contas, eu estaria ali em jogo, né, em colisão, o direito à moradia, que é um direito fundamental, porque tem a ver com a dignidade da pessoa humana, né, com uma questão, inclusive, de ameaça ao direito à saúde, porque a gente estava numa situação de pandemia e de contágio, e, no outro lado, nós temos um direito de crédito. É claro que, no caso concreto, o juiz vai analisar, bem, nesse caso aqui, será que esse proprietário ele depende daquela renda para sobreviver? Aí tudo bem, seria um caso em que, por exemplo, não seria o caso de redução do aluguel, mas eu acho que a proibição de despejo, Marcelo, deveria ter tido por parte do legislador, sabe? Porque senão deixa tudo muito na mão do juiz. E esse cuidado a gente não viu na lei emergencial brasileira, sabe? Então, eu acho que isso foi uma falha, uma omissão inconstitucional do legislador brasileiro que não disciplinou e não protegeu as pessoas, né, durante a pandemia de uma forma adequada, né? Em relação a esse caráter intuitivo da base, que gera um pouco de insegurança jurídica, veja, esse é só a base subjetiva, que ela é baseada nessas representações internas das partes. Mas a própria base subjetiva na Alemanha, ela é aplicada com muita restrição, exatamente para evitar que o juiz vá tentar ver o que as partes imaginaram, né? E cair numa decisão muito subjetivista. Mas a base objetiva, ele parte de dados objetivos da realidade. Nós estávamos numa certa condição de funcionamento da vida social.
tudo estava funcionando, tudo estava aberto, as cadeias de produção, de fornecimento, né, estavam funcionando. Isso é dado objetivo. É dado objetivo uma determinada situação econômica, né? Mesmo em países como o nosso, que tem uma inflação, mas a gente estava com uma certa estabilidade, nós estamos com uma certa estabilidade monetária desde a introdução do real, né? Tivemos alguns picos aí de alta imprevista de dólar, mas foram coisas pontuais. Mas, assim, a base objetiva, o juiz parte de elementos objetivos da realidade, as condições políticas, por exemplo, né? Se a gente pensar, por exemplo, na reunificação alemã, né? Ou numa eventual separação do sul do Brasil, do sul do restante do Brasil, quer dizer, eu parto de uma determinada condição política de unidade territorial e, de repente, tem uma revolução no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul se destaca, se separa do país. Aquela condição política original, ela é um dado mais objetivo. Então, a base objetiva, que é a mais aplicada, em regra, na jurisprudência alemã, ela confere uma certa objetividade, inclusive para questões probatórias, para o devedor mostrar, olha, aqui nós estávamos nesse contexto e hoje estou nesse outro, né? Estou com essa dificuldade. Então, eu acho que toda revisão contratual, ela causa um pouco de insegurança, mas a gente também não pode, Marcelo, não revisar os contratos, né? Veja, um contrato não é uma realidade estática que celebrei e vou ter que cumprir a ferro e fogo. Se a vida é dinâmica, nós aprendemos com Couto e Silva que a obrigação é um processo dinâmico. O contrato, obviamente, também é. Então, todo ordenamento jurídico ele precisa ter uma válvula de escape, porque vão chegar situações como essa da frustração do fim do contrato, por exemplo, ou da própria dificuldade excessiva de prestar, que se o juiz mandar o contratante cumprir, ele pode reduzir a pessoa à falência, né? Então, todo ordenamento ele precisa ter uma válvula de escape. E por que não revisar um contrato que é possível, gente? Eu tenho uma dificuldade enorme de entender essa resistência que a gente viu na doutrina de revisar os contratos, é só reajustar uma prestação. Não é dar uma autorização de calote, não vou cumprir. Não, não se trata disso. Se trata, às vezes, de parcelar, né? Às vezes de reduzir, mas às vezes de parcelar. E a revisão também pode ser no sentido contrário, de aumentar o valor da prestação, né? Então, eu, por mais inseguro que seja uma revisão contratual, mas eu ainda sou favorável. Maravilha, Karina, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor. Nós não temos assim muitas perguntas, porque tudo que você colocou foi muito bem esclarecido. Uma ali mencionava aquela questão do regime jurídico emergencial das relações Sim. de direito privado. Você comentou, já fez a crítica, então, né, que o legislador brasileiro foi muito aquém do que poderia ter ido. Então, creio que está de bom tamanho. Professor Eu que Augusto, agradeço. não, calma aí. Professor Augusto, nós estamos meio no adiantado da hora. Eu acho que a gente poderia ter, em homenagem ao esforço da professora Karina, não cansá-la demais, nos encaminharmos para o encerramento, de modo que eu lhe passaria a palavra final, para que agradeça também, em nome do CDA, se somando aos meus agradecimentos, a bela apresentação da professora Karina Nunes Fritz. Bem rapidamente, então, agradecendo em nome do CDA. Não é a primeira vez que a professora Karina está magistralmente entre nós, trazendo temáticas muito próprias ao nosso centro, muito próprias à nossa temática de pesquisas e investigações aqui. Certamente, como eu antes havia observado, são essas atividades que destacam-se nos relatórios particulares nossos, Karina, agora que vamos apresentar na semana que vem, com vistas à renovação. Então, efusivamente, agradecemos em nome da direção do CDA, em nome da secretaria que nos acompanhou,
dos profissionais e colegas da URGS que colocaram o Zoom e divulgaram essa palestra e reproduzirão nas plataformas de repositórios. Nosso muito obrigado a todos, especialmente a você e ao Marcelo, que coordenaram esse evento. Eu quem agradeço, Augusto. Eu queria dizer a todos os estudantes que depois também vão ouvir o vídeo, que fiquem inteiramente à vontade para me escrever, porque às vezes são tantas informações que a gente não consegue nem processar tudo de uma vez só. Mas fiquem à vontade para me mandar, deixei os meus contatos, podem me mandar dúvidas e questionamentos, e eu agradeço mais uma vez e parabenizo vocês por esse trabalho que eu realmente acho que é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa ciência jurídica. A existência desse centro é um fator de aperfeiçoamento do direito que eu acho que a gente só vai perceber os efeitos disso daqui a algumas décadas. E é extremamente importante que o Rio Grande do Sul faça esse trabalho, né? Que tenha essa oportunidade de desenvolver esse trabalho. Então, para mim, é sempre uma honra e uma alegria muito grande poder colaborar e participar dos debates com vocês. Eu quem agradeço imensamente ao Marcelo, ao Augusto, professora Cláudia Lima Marques, e agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, então encaminho o fechamento deste evento, desta palestra, desejando revê-la a professora Karina nos próximos eventos do nosso CDA. Um grande abraço a todos vocês, fiquem muito bem, saudáveis e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.